Vou mostrar pra vocês por que os Estados Unidos é uma ilusão. Todo mundo olha pra cá e só pensa, nossa, dá pra comprar iPhone barato, carro barato, etc. Mas ninguém para se questionar o porquê disso. Existe um conceito chamado geografia do lugar nenhum. E é basicamente isso que os Estados Unidos têm se tornado no último século. Teve um vídeo que viralizou aqui no TikTok de uma mulher gravando um subúrbio dos Estados Unidos e milhares de pessoas começaram a comentar dizendo que aquela era a cidade delas. Gente do norte, sul, leste, oeste, cidades de várias regiões diferentes que, em teoria, deveriam ser muito diferentes umas das outras, porque o clima, a natureza, é tudo muito diferente. Tava todo mundo errado, mas ao mesmo tempo tava todo mundo certo. Você tá na Europa, por exemplo, você sabe diferenciar muito facilmente cidades como Roma, Paris, Londres, etc. Cidades que preservaram a sua história, a sua cultura e tal. E cidades grandes aqui nos Estados Unidos, como, sei lá, tipo Dallas, Chicago, Seattle, se você for comparar, elas vão ser muito difíceis de serem identificadas, como as cidades europeias, por exemplo. Ou seja, você não vai saber dizer qual é qual, porque elas são muito parecidas. E quando a gente fala dos subúrbios aqui dos Estados Unidos, fica mais difícil diferenciar ainda. As mesmas lojas em todos os lugares, o mesmo estilo de construção, praticamente os mesmos bairros suburbianos por todos os Estados Unidos. O principal dessas cidades é que elas são impossíveis de se navegar sem um carro. Não existem calçadas que conectam um lugar com o outro e muito menos transporte público. Mesmo cidades grandes, como por exemplo Los Angeles, não tem um sistema de transporte público eficaz. Eu acho que a única cidade grande aqui que tem realmente um bom transporte público é Nova York. Ou seja, o país inteiro tem sido transformado ao longo dos últimos anos para que você seja completamente dependente de um carro e 2, cercado pelo mesmo tipo de consumismo em todos os lugares. Então, assim, por mais que seja barato comprar um carro nos Estados Unidos, esse carro ele geralmente vai ser usado de má qualidade, vai exigir que você invista mais dinheiro ainda além da compra do carro nele, e ele vai te colocar ali numa dependência de estar a cada tantos anos reconsumindo por um novo carro. Porque você não tem a opção de não ver com um carro. As cidades não são navegáveis sem um carro. No Brasil, por exemplo, um carro usado pode ser mais caro do que nos Estados Unidos, mas você tem outras opções. Você tem transporte público, você tem cidades em que você consegue caminhar pela cidade, então existem outras opções. O mesmo vale para o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Você é praticamente obrigado a ter um seguro de saúde e geralmente esse seguro de saúde ele não vai incluir tudo o que você precisa e ele é um plano que você tem que pagar ainda pelas coisas, então ele te torna completamente dependente da indústria farmacêutica aqui dos Estados Unidos. Acrescentando a tudo isso, os direitos trabalhistas também são praticamente zero. A maioria das pessoas trabalha com um contrato assinado porque a maioria dos empregos te dão um plano de saúde, então esse é o maior objetivo que as pessoas têm para trabalhar com uma carteira assinada. Você basicamente trabalha para ter direito a um plano de saúde, depois fica doente de tanto trabalhar e não recebe nenhum apoio quando você está incapacitado, nenhum suporte quando você não consegue comparecer ao seu trabalho. Não existe essa ideia por trás do consumismo nos Estados Unidos, de que porque as coisas são mais baratas, você tem mais liberdade, mas a realidade é que o sistema te torna completamente dependente do consumismo daqui. A princípio, você pensa que tem mais liberdade se pode comprar esse carro mais barato, mas a verdade é que você é dependente desse carro, você tem que comprar esse carro. Você não consegue sobreviver se você não comprar esse carro, que muitas vezes não é o carro que você quer, não é o carro que você sonha, é um carro que você vai comprar barateado porque você precisa dele para sobreviver no sistema daqui. Então, essa liberdade econômica que todo mundo enxerga aqui é, na verdade, uma grande dependência econômica de um sistema que é construído para não te dar opção. Você pensa que está tendo mais liberdade, mas na verdade você não está tendo opção. Você talvez até faça mais dinheiro aqui do que em outros países, mas é porque esse sistema daqui garante que você vai ter que usar todo esse dinheiro que você faz aqui dentro do sistema de consumismo dos Estados Unidos. Então o dinheiro volta para o país, ele não fica com você. Essa liberdade só é possível porque tornam as pessoas dependentes de gastar o dinheiro aqui, seja se tornando dependente de um carro, seja te tornando dependente de um trabalho que vai te dar direito de usufruir desse sistema de saúde, ou te endividando até a morte quando esse plano de saúde parar de cobrir o que você precisa.